A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Divino Silva falando aqui diretamente da nossa sala do Instituto Vida, trazer aqui mais um comentário sobre a escatologia bíblica. Vamos para a nossa aula extra de número 2 sobre o espírito do anticristo ou o anticristo. Você observa em Tessalonicenses, na segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 2, o verso de número 4, que vai falar sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. O verso 4, ele diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Aí ele vai falar a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui já está se referindo ao princípio aí do anticristo. Mas nós estamos falando ainda sobre o espírito do anticristo, não sobre o anticristo. Há uma diferença sobre o espírito do anticristo e há uma diferença também sobre o anticristo. E neste livro, a qual nós estamos falando sobre a nossa aula de Epístolas Gerais e Escatologia, na sua página de número 64, e trazendo aqui uma aula bem atual, nós estamos falando sobre o espírito do anticristo. Observe que você deve estar atento às nossas outras aulas, porque aqui é só uma sequência das demais outras. Nós falamos nas aulas anteriores e vamos dar uma refrisada aqui sobre a atuação do espírito do anticristo. A atuação do espírito do anticristo é negar e desfazer tudo que tem origem do Criador, desde a questão moral, familiar, desde a questão igreja e os princípios doutrinários, ele vai se fazer valer para que não se concretize nada em relação a isso. Aí vem a atual sobre a questão da imoralidade sexual, fornicação, pornografia, rejeição da castidade, infidelidade conjugal, divórcio, sexualidade. Aí vem todos os atos imorais. Isso faz parte da doutrina, vamos chamar assim, do espírito do anticristo. Para mais tarde o anticristo, já com todo o sistema já voltado a ele, para que ele possa fazer o seu domínio por um período aí de 3 anos e meio de uma paz falsa. Depois ele rompe essa aliança, realmente mostra o que ele é nos outros 3 anos e meio posterior. Mas nós vamos falar sobre esse assunto nas aulas seguintes. Ele atua contra a vida, o espírito do anticristo. Nos últimos dias não teriam afeição natural, aborto, tudo faz parte aí de uma ideologia do espírito do anticristo. Essa sociedade que nós estamos vendo hoje, todos estamos dentro de um certo sistema, jactância, arrogância, defende diversos pecados como se fosse algo natural. Está lá em Jeremias capítulo 2, o verso de número 34. O profeta Chorão, profeta Jeremias, já havia predito sobre os nossos dias de hoje. Você vai observar também aqui sobre a atuação na educação secular, que começa a criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a nossa Constituição Federal de 1988, ela define que a criança e o adolescente está em desenvolvimento. Ou então, qual é o pensamento do espírito do anticristo, ou dos seus adeptos, ou aqueles que, conforme diz lá 1 João, capítulo de número 2, os versos 14 e 15, especificamente o verso 15, diz que, filhinhos, como já disse, eu vou traduzir aqui o texto numa linguagem mais popular, ele está dizendo que já era a última hora. Isso João se referindo lá naquela época. E como ouvistes que veio o anticristo, muitos já se têm feito anticristo. É por isso que afirmo, é por isso que digo que já é a última hora. Aí tem vários conceitos desse texto, mas o que ele estava se referindo já era um sistema que já estava sendo implantado para o governo do anticristo. É por isso que ele se referia ao espírito do anticristo. Então ele atua na área da educação secular. O exemplo dos países
euros americanos, que se gaba de ser o maior e melhor sistema de ensino do mundo, liberal, totalmente liberal. Aí ele vem dizer assim ainda, porém tem gerado uma juventude totalmente desequilibrada e ignorante, cheios de revoltas e frustrações e situações bem delicadas contra a igreja, contra a moral, contra o princípio familiar. Aí depois nós vamos observar, aqui eu só estou trazendo um conceito das aulas anteriores, aí vem o princípio das dores. Você deve estar assistindo no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, as nossas aulas, que vai falar sobre começo do fim, está em Mateus, capítulo de número 24, os versos 8 ao 13, Apocalipse, capítulo 12, os versos 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Jesus expressa essas dores com os sinais. Ele fala sobre um sinal que envolve a questão das calamidades, fomes, pestes, terremotos, seriam apenas sinais prevendo a vinda do reino, desejada e esperada pelos judeus. Mateus capítulo 24, os versos 3 ao 14, e também Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo de número 5, os versos 1 ao 3 e também o verso 23. Para os gentios também havia um princípio escatológico neste texto, não somente para os judeus, trazendo também profecias ou sinais que indicam o começo do fim. É por isso que nós falamos princípio de dores, ou princípio das dores, porque é o começo do fim. Esse é o princípio escatológico para qualquer área. Depois vai dizer o princípio das dores, Mateus capítulo de número 24, os versos 7 e 8, que se refere a esse termo, princípio das dores, o começo do fim. Ou seja, é necessário verificar os acontecimentos que envolvem fome, pestes, terremotos e conflitos bíblicos de nação contra nação. Então são esses os sinais, que ele atinge as questões sociais, culturais, a economia e política. É por isso que a gente não pode ser um analfabeto escatológico politicamente falando, porque tudo envolve a questão escatológica, tudo envolve a questão política, tudo envolve esta dinâmica da vinda do Senhor, do espírito do anticristo e de todos os sinais da sua vinda, que se refere a fome, peste, terremotos, conflitos e também nação contra nação e outros detalhes. Aí vem ainda a questão dos falsos mestres, apostasia e iniquidade. São outros sinais. Levantar-se-ão falsos mestres. São mestres, mas são falsos. Mestres falsos se refere àqueles que trazem a mensagem totalmente negativa. Até se identificam como verdadeiros, mas não são, são falsos. Assim como a apostasia e a iniquidade. Está em Mateus capítulo de número 24, verso 4. E também os versos 5, 10, 11, 23 e 24 e 26 desse mesmo capítulo 24 de Mateus. E Atos capítulo 20, os versos 29 ao 31. Em oposições estratégicas dentro da igreja. Em oposições estratégicas. Por que oposições estratégicas? Porque é um sistema, então eles vão ter que dominar em todas as áreas sociais, políticas, culturais, também etnias, raças, tribos, nações. Esse é o sistema que deve ser impregnado em relação ao espírito do anticristo para mais tarde o homem da apostasia se revelar. Em oposições estratégicas dentro da igreja, instituições para deportarem a verdade, trazer aí a deportação de tantas as situações, calamidades, e a igreja ela precisa ter um padrão doutrinário. Quando nós falamos dentro da igreja, está se referindo ao sistema, porque a igreja, na verdade, as portas do inferno nunca irão prevalecer. A igreja sempre esteve preparada e sempre vai estar preparada para a volta do Senhor Jesus. Os remanescentes continuam intactos. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre esta área também. Nos últimos dias, muitos cristãos trairiam e deserdariam do seio da igreja.
Quantas pessoas estão traindo os 31.173 versículos da Bíblia? Quantas pessoas estão traindo os 40 autores que escreveram a Bíblia, que foram inspirados divinamente? Quantos que estão traindo os períodos de 16 séculos que a Bíblia foi escrita, simplesmente por causa de uma questão cultural, racial e outros embaraços de conhecimento ou ausência de conhecimento ou de apostasia? O significado de trair uns aos outros refere-se àqueles que, para salvar suas próprias vidas, entregariam seus irmãos na fé às autoridades. Esse é o termo que está em Lucas capítulo 12, os versos 52 e 53. Trair também está interligado a esse sistema do espírito do anticristo. Como as pessoas estão vazios, estão ainda, como falo no termo missiológico, na zona de conforto. Quer dizer que às vezes não estão enxergando nem um palmo além do nariz nesse campo escatológico. Iniquidade, Mateus capítulo 24, verso 12, se tornou algo natural. Iniquidade traz uma ideia sobre as coisas ilegais. Parece que se tornou tudo comum. Um cristão que apoia a questão da legalização do aborto, a legalização das drogas e outros meios, ele está contradizendo-se a si mesmo, ou então, na verdade, nunca foi um convertido em Cristo Jesus. Aí depois nós vamos ver aqui, a iniquidade se tornou uma tendência de prática tolerada no meio da sociedade, infelizmente, em muitas igrejas, porque os seus líderes ímpios aceitam e não se opõem, colocando-se o valor da palavra de Deus e os princípios divinos em descrédito. É como se a pessoa estivesse dando descrédito àquilo que acreditou. Isso nós chamamos de apostasia, os falsos mestres, apostasia e iniquidade, e desprezando a comunhão com Cristo, que o profeta Isaías já disse isso no capítulo 59, os versos 1 e 2, no livro de Isaías. Tais líderes ficam à margem daquilo que Deus quer da igreja. Por isso, as igrejas, elas precisam se despertar, e nós precisamos estudar a escatologia nesse campo social, nesse campo político, nesse campo das etnias, dos povos, das tribos, das nações. E nós vamos parar por aqui. Nas próximas aulas nós estaremos falando sobre o tempo do fim, os outros sinais importantes da vinda do Senhor e como que esse personagem, o anticristo, através do espírito do anticristo, vai se manifestar. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, vamos estar falando sobre aqueles que acreditam nesse sentido do arrebatamento da igreja, do pós-tribulacionistas, que acredita que a igreja vai ser levada ou arrebatada após a grande tribulação, mid-tribulacionistas, que aqueles que acreditam que a igreja poderá ser arrebatada ou levada no meio período ali desses 7 anos, no caso 3 anos e meio, da manifestação do anticristo, ou aqueles, os pré-tribulacionistas, que acreditam que vai passar só por esse princípio de dores que citamos aqui nesta primeira etapa da nossa aula. Nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube, nosso novo canal do YouTube, e fica um abraço de Pastor Divino Silva. Daqui a pouquinho a gente já retorna com mais aulas sobre o campo da escatologia e também capelania, missiologia e muitos assuntos. Deus abençoe. Eu acredito que você é um autêntico teológico quando você é um missionário prático. Abraço, tudo de bom para você.